Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Foi-me dada a missão de trazer a mensagem nessa noite. E como já estamos trabalhando o livro de Atos, vamos falar um pouquinho sobre Atos. Ao ler o livro de Atos, irmãos, né, nós temos essa cultura, né? Estamos gerando essa cultura na igreja de uma leitura continuada, alguns livros, né? O anterior foi o de Daniel, nós estamos no livro de Atos. Já lemos também outros livros, mas nós agora estamos no livro de Atos e também na escola de profetas nós estamos falando sobre algo chamado missões. E o livro de Atos é sobre missões. E eu acho que está bem casado, né? O Senhor não faz nada à toa. Deus amarra o nosso conhecimento. Então fica muito mais fácil quando os irmãos já estão acostumados com o texto, está lendo. E é o que nós vamos fazer nessa noite. Deus colocou no meu coração Abre a livro de Atos dos Apóstolos, né? No seu primeiro capítulo. Aleluia. E vamos ler do versículo 5 até o 8. Que diz assim, ó: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será que o momento em de restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Irmãos, o livro de Atos, ele é escrito por Lucas. Tanto que vimos o texto começando, né? Que ele fala ao honorário Teófilo a respeito daquilo que ele já tinha tratado no seu primeiro livro, que é o livro de Lucas. Aqui, na verdade, é uma continuação. Fala sobre o ministério de Jesus, sobre a caminhada de Jesus, aquilo que Jesus fez. Lucas, ele tem um papel muito de historiador, de querer contar a história, detalhe por detalhe, em sequência, para que haja um entendimento. E aí, agora, ele conta a história da ascensão de Jesus e daquilo que o Senhor Jesus colocou para a igreja. Nós estamos falando sobre missões na escola de profetas, né, da responsabilidade de levar a mensagem do Senhor. E aqui há um ponto crucial para o povo de Deus. Para mim, para você, nós precisamos, para levar essa mensagem, sermos revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, irmãos, não vai fluir nada. Eu posso ter a melhor dicção, eu posso falar muito bem, eu posso ter livros, doutorado, mestrado, posso ser reconhecido por muitas pessoas, mas nada do que eu venha falar vai convencer o homem. Pois a palavra de Deus é clara. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas têm até bastante eloquência, sabem falar, se posicionar diante do público e das pessoas, mas não conseguem convencer outras do Evangelho. E fica se perguntando o que é que eu fiz de errado, como é que eu poderia ter falado, como é que eu poderia ter dito, como é que eu poderia ter imposto, que essa pessoa não entendeu. Não é sobre ele. Não é sobre o pregador, nem sobre o mensageiro. Nós lemos o livro de Jonas
né? Já fizemos o estudo na Escola de Profetas sobre Jonas também. E Jonas é um pregador que ele não está preocupado no efeito da mensagem favorável. Ele quer que as pessoas não entendam, ele quer que as pessoas não compreendam, porque ele não tem desejo nenhum que o povo se converta. Mas o dono da mensagem não é Jonas. É por isso que o efeito da mensagem surge, porque ele não é o dono da mensagem. Nós não somos os donos da mensagem de Deus. Somos aqueles que são os mensageiros do Pai. Então, quando você entende que a mensagem que você tem não é sua, você não se preocupa com o efeito, porque isso não é a sua responsabilidade. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Mas o Senhor não nos faz pregar o Evangelho de qualquer forma. Vamos lembrar de Pedro. Pedro é um discípulo que o Senhor chama. Pedro, ele era pescador. E Jesus opera um milagre extraordinário na vida de Pedro. Pedro, como pescador, alguém que tinha o entendimento da arte da pescaria, passa a noite toda, não consegue pegar nada. Quando chega à beira do mar, cansado de ter lutado, batalhado para conquistar o seu pão, porque ele era um microempresário e vivia daquilo que ele buscava no mar, que eram os peixes, e não pegou nada, estava limpando a rede, porque esse é um processo. Toda vez que alguém vai para o mar, que lança a rede, precisa limpar para que a rede não venha apodrecer. Precisa cuidar da sua ferramenta de trabalho. Pedro entendia muito bem de mar. Pedro entendia muito bem que aquilo ali para ele, né, a noite toda, no melhor horário, no momento mais propício, eu não consegui pegar peixes, agora não será o momento que eu vou conseguir. Jesus pede para ele emprestado o barco. Depois direciona-se ao mar com Pedro. E Pedro entende uma coisa que é especial. Ele entende quem é o Senhor Jesus e a sua autoridade. E mesmo ele sendo conhecedor de tudo que ele passou, depois de ele ter limpado toda a sua rede, ele volta e lança a rede ao mar. Mas não segundo o que ele entendia, mas segundo a palavra de Jesus. O que é que acontece? Pedro pega muitos peixes. Pedro reconhece quem é Jesus. Pedro passa a ser discípulo de Jesus. Irmãos, discípulos de Jesus terão muitos na igreja. Vários. Várias pessoas que vão ver o que Jesus fez, vão ser tocados pelo que Jesus fez e vão acompanhar Jesus. Mas isso não eximiu de Pedro negar Jesus 3 vezes. Porque Pedro, ele foi convencido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas só temos poder para pregar o Evangelho quando desce sobre nós o Espírito Santo. Pedro é alguém que foi convencido, mas ainda não tinha tido, de fato, aquele encontro com o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele fala com os discípulos, depois de ter ressuscitado, que João batizou com águas, mas que nós seríamos revestidos do Espírito Santo. O revestir significa vestir por cima. Então significa que as pessoas, quando elas aceitam a Jesus, elas têm introduzido dentro delas o Espírito Santo. Ele passa a fazer morada dentro das pessoas. Mas isso não significa que você tem poder para pregar o Evangelho. E esse é o detalhe, porque os discípulos veem a ressurreição de Jesus, Jesus encontra Pedro pela segunda vez, Pedro volta para aquilo que Jesus tinha chamado, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas, Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas, mas Pedro só teve poder para poder pregar o Evangelho quando desceu sobre ele o Espírito Santo. Nós só temos poder para pregar o Evangelho quando desce sobre nós o Espírito Santo. Eu costumo dizer que tem 2 detalhes na vida do crente. A evidência do Espírito Santo sobre a sua vida e a evidência do fruto do Espírito Santo sobre a sua vida e a evidência do poder do Espírito Santo. Aleluia. Vemos em Gálatas que fala a respeito do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é a evidência do Espírito Santo no indivíduo. Agora,
os dons espirituais é a evidência do batismo no Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, e aquele que foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, e que tem Cristo dentro dele, manifesta o fruto do Espírito, que se encontra em Gálatas 5, 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então você consegue enxergar alguém que o Espírito Santo está fazendo morada sobre ele, é quando começa a manifestar o fruto do Espírito nele. Amor, mansidão, paciência, longanimidade. É alguém que começa a manifestar aquilo que é fruto do Espírito. Mas essas coisas não nos dão ainda autoridade para pregar o Evangelho. Os discípulos precisavam de algo que era maior. Eles precisavam se revestir do Espírito Santo. E aí vem a evidência dos dons espirituais. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas são contra os principados e potestades. Não se entra numa batalha para guerrear contra alguém com armas diferentes deles. Se você entrar com arma diferente ou inferior, você vai perder a batalha. Existe uma tropa, uma multidão vindo com metralhadoras e você com a faca. A batalha é perdida. Então, batalhas espirituais se lutam com armas espirituais. E os dons do Espírito Santo é para isso. A igreja precisa se revestir do Espírito Santo. E o lugar de aguardar esse Espírito é na casa do Senhor. Nós muitas vezes estamos preocupados, irmãos, em fazer coisas grandes e extraordinárias, mas não queremos passar pelo processo de Jeová, de sentar, ouvir, aprender, para ser discipuladores. Só consegue ser professor quem um dia sentou para ser aluno. Só consegue ser mestre quem um dia ouviu. Só consegue ser alguém que vai discipular se foi um dia discipulado. Nós precisamos entender que a igreja não é uma igreja em divisões, irmãos, eu falo não de placa, tá? Mas não é uma igreja com visões diferentes. A mesma visão é o reino dos céus. E toda a igreja, ela é missionária. E o Senhor Jesus tem nos chamado para essa grande missão. Só que Ele nos capacita, irmãos. E, infelizmente, vivemos em um tempo que as pessoas não buscam a capacitação. É como se você fosse buscar emprego em um setor que você nunca se qualificou. Você vai buscar uma vaga de emprego para ser um gestor de pessoas, sendo que você não concluiu o ensino médio. Você vai buscar um emprego para ser médico, sendo que sua especialidade é direito. Como você vai conseguir chegar a um determinado lugar se você não se capacitou para isso? Não significa que nós não seremos a testemunha de Jesus. Porque o Senhor Jesus no texto nos diz que seremos a sua testemunha. Irmãos, testemunha é aquela que vê. Aquela que presencia. E tem coisas espirituais que só se discernem de maneira espiritual. É por isso que precisamos ser revestidos do Espírito Santo, porque tem coisas espirituais na palavra de Deus que só se discerne com o Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que vai, irmãos. Não é porque estudou lá fora, mas é porque precisa entender aqui dentro. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo. E muitas vezes nós pensamos que ser revestido do Espírito Santo
é só falar em línguas. Falar em línguas é um dos dons espirituais. Aliás, Paulo disse que só serve para a edificação do próprio homem. A igreja deveria buscar muito mais os dons de profecia. Isso é o que nós precisamos. Senhor, qual é a estratégia que o Senhor tem para a minha vida, Pai? Qual é o dom espiritual que eu preciso usar dentro da minha casa? Qual é o dom espiritual que eu preciso usar no meu trabalho? Qual é o dom espiritual que eu preciso usar na minha família? Qual é o dom espiritual que eu preciso usar aonde o Senhor me colocou? Porque ser luz, aonde todo mundo é luz, é fácil. Mas ser luz, aonde reina as trevas, nós temos o hábito de murmurar, irmãos, como o povo de Israel quando estava no Egito. Ah, porque o pepino, ah, porque a cebola, ah, porque deveríamos morrer lá. Mas o Senhor está nos chamando para coisas maiores e extraordinárias. E Paulo diz, quem nos separará do amor do Senhor Jesus? Ele conclui, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Ele diz que aprendeu a viver com tudo. Na abundância, na escassez. E nós precisamos não olhar pela vista, mas pela fé. E o nosso hábito de murmurar, irmãos, nos atrapalha. Muitas vezes Deus tem nos colocado em um lugar que é complicado. Mas é para sermos luz nesse lugar. E muitas vezes queremos que Deus alinhe os propósitos dele com os nossos. Eu tenho os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, e Deus encaixa aquilo que Ele quer para a minha vida, segundo o que eu desejo. Sendo que nós precisamos pedir a Deus para que nós venhamos nos alinhar com os propósitos e projetos dEle. Senhor, eu quero fazer uma faculdade de medicina, onde o Seu nome será glorificado quando eu me tornar médico. Senhor, usa as minhas mãos para curar, porque o Senhor deu o dom do Espírito Santo para cura. Eu quero ver pessoas sendo restauradas, Jesus. Eu quero ver mulheres que entraram desenganadas por outros médicos, dizendo que essa cirurgia não iria dar certo, mas será transformada pelo poder do Teu Espírito, pois não serão as minhas mãos, mas o Senhor fazendo por elas. Senhor, eu quero ser aquele que usa de justiça, ó Pai. Ah, Pai, me dá esse dom, Pai. Eu quero ser advogado, quero. Mas eu quero lutar por causa de pessoas que foram, Pai amado, Pai querido, molestadas. Pessoas que tiveram, Pai amado, Pai querido, bens perdidos. Senhor da glória, eu quero fazer justiça através da Tua palavra. Me usa, Senhor. Me dá estratégia. Me dá o dom de sabedoria, para que eu possa tomar decisões corretas. Me dá o dom de aconselhar pessoas, iluminadas pelo Teu Espírito, pelaquilo que o Senhor é, Deus. Para isso, precisamos ser revestidos de todos os dons espirituais. Nós perdemos a essência do Evangelho. E precisamos retornar à essência do Evangelho. O que é a essência do Evangelho, irmãos? Nós estamos preocupados com as coisas deste mundo. Com casa, carro, marido, mulher, esposa, tudo. Aquilo que é passageiro. Estamos esquecendo daquilo que é eterno. E a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Lá só existirá alegria. E nós estamos preocupados, irmãos, com as coisas que são pequenas. Entenda, a eternidade, se comparada a esta vida, é como se chegássemos de frente ao mar com um copo d'água. Essa vida, um copo d'água, a eternidade, aquele mar. Enquanto eu e você estamos preocupados com esse copo d'água, que é essa vida aqui, agora, tem uma eternidade que estamos perdendo. O Senhor tem chamado a sua igreja para viver o sobrenatural. Sabe por que que hoje não vemos mais o operar dos dons espirituais? Porque perdemos o propósito. Pede, não recebe, porque pede mal para os seus próprios deleites, prazeres. Mas se nós pararmos para pedir, para que o nome do Senhor seja glorificado, você verá o que hoje não se vê mais, cura. Transformação. Quando Pedro entendeu, e quando Pedro viu aquilo que Deus tinha feito para a vida dele, você vê que foi instantâneo, irmãos. Quando
vamos ver no livro de Atos um pouquinho mais à frente, se não me engano, no capítulo 2, do dia de Pentecostes, os sacerdotes, os fariseus, olhavam e diziam, não era esse o iletrado? Como é que ele consegue agora pregar e falar com tanta eloquência, com tanto conhecimento? Porque Pedro entendeu. Ele se lançou. Ele não buscou mais para ele. Mas Jesus, a igreja é sua. Eu preciso porque o Senhor me deu a missão. E eu não vou de qualquer forma. Eu estou aqui porque o Senhor disse que era para eu ficar aqui, para eu me revestir aqui. Faz o sobrenatural. Muda a minha história, muda a minha história. E a igreja, em uma só voz, em um só clamor, em um só propósito, isso é corpo. A mão, o pé, o braço, a cabeça, todos os membros e músculos do corpo têm funções diferentes, mas cooperam para um propósito. Se é para caminhar, todo o corpo faz todo o movimento para a caminhada. Se por um acaso tropeça, todo o corpo faz o movimento para se manter de pé. A igreja em um só propósito diante de Deus. Aquilo que Deus queria fazer. E todos orando, todos buscando, e todos foram revestidos de poder. Todos foram batizados no Espírito Santo. Nós buscamos, irmãos, o batismo do Espírito Santo com um propósito errado. Que nesta noite nós vamos entender qual é o propósito de termos a evidência do fruto do Espírito em nossas vidas. E sermos revestidos do Espírito Santo em batismo com os dons espirituais para alcançar vidas. A igreja precisa voltar a ser uma igreja missionária. E é nesse intuito de missões que precisamos orar a Deus, pedindo para que Ele nos revista do Espírito Santo, com seus dons espirituais. É dizendo, Senhor, tem pessoas aí fora que precisam ser curadas. Pessoas aí fora que precisam ver seus milagres. Pessoas aí fora que precisam de uma palavra de sabedoria. Pessoas aí fora que precisam, Senhor da glória, ser edificadas. Eu vou precisar, Senhor da glória, dos seus dons espirituais para discernir coisas que são espirituais. O inimigo está aí, bramindo como leão, buscando a quem possa atacar. Mas Jesus Cristo disse que a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja. É com posturas humanas e armas humanas? Não. São com armas espirituais. E o lugar de se revestir com armaduras espirituais é um lugar específico e adequado. O povo não saiu do propósito de Jesus enquanto não foram revestidos. Ah, Senhor, eu estou preocupado porque precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Quando é que o Senhor vai me dar? Quando é que o Senhor vai fazer? Quando é que o Senhor vai se propor? Era isso que os discípulos e aqueles que estavam com Jesus estavam perguntando. Quando é que vai estabelecer seu reino? Para vocês não lhes cabe. Vocês precisam permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Esse é o nosso propósito. Estarmos na Jerusalém de Deus, que significa para os dias atuais, estar dentro daquilo que Deus quer para as nossas vidas, até chegarmos num momento que Ele quer para fazer aquilo que Ele deseja fazer. Aleluia. Você reparou que é Ele, dele? Paulo diz, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. E nós estamos muito preocupados com as coisas desse mundo que passam e perecem. Que nessa noite possamos sair com esse entendimento em Deus. Com o entendimento de que precisamos buscarmos sermos revestidos do poder de Deus. Para que outras pessoas vejam como nós somos espirituais? Não. Para que o nome dele seja glorificado. Talvez você seja alguém que alcance fama. Porque isso também provém de Deus. A palavra de Deus diz que Josué, a sua fama corria. Porque o Espírito Santo era com ele. Porque Deus estava com ele.
Porque o nome de Deus era glorificado com a fama de Josué. Enquanto as pessoas estavam buscando o contrário, a fama, Josué estava buscando Deus. E a fama o acompanhava, porque ele estava indo de encontro a Deus. Nós invertemos as coisas. Nós queremos ter para fazer, para que os outros vejam, enquanto as coisas vão acontecer, porque Deus quer que elas aconteçam, para que o nome dele seja glorificado. Que nessa noite possamos sair com isso em mente. A igreja é uma igreja missionária. E precisamos buscar em Deus o revestimento do Espírito Santo para alcançar vidas, almas, pessoas que estão perecendo. E nós vamos ver coisas extraordinárias quando voltarmos a entender qual é o propósito de Deus como igreja na terra. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade.